Nesse domingo de Páscoa, chamado domingo também da ressurreição, nós vamos cultuar ao Senhor com a igreja em casa e nós aqui lendo a palavra de Deus e também cantando ao Senhor. E antes, porém, vamos adorar ao Senhor através de uma oração, suplicando a bênção e a graça do Senhor sobre a nossa vida. E antes, porém, nós vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 7, sobre a história da ressurreição, tanto de Cristo como a nossa ressurreição, um dia para estarmos com o Senhor. A Bíblia diz assim: a ressurreição de Cristo, Senhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós queremos dar graça ao Teu nome pela história da Páscoa e queremos dar graça ao Teu nome pela história da morte e ressurreição de Cristo. E queremos dar graça ao Teu nome por esse instante, ó Deus, ímpar em nossa história, em que a Tua igreja, reunida em família, também continua Te adorando e vivenciando a história da Páscoa. Faça-nos, ó Deus, lembrar e vivenciar a história do Cristo morto, mas especialmente a história do Cristo vivo, porque Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa restauração e comunhão com o Senhor. Fica, pois, ó Deus, conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar antes o hino de número 274, Morto e Ressurreto. E na sequência nós vamos fazer um breve comentário baseado em 1 Coríntios capítulo 15. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor
que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Você vai descobrir que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja para algumas realidades sobre a ressurreição de Cristo, porque podia ser que alguém estava duvidando da ressurreição de Cristo, e aí ele vai falar que, segundo as Escrituras, segundo um grupo grande de apóstolos, ou seja, os 12, depois um grupo de 500 pessoas, ou mais de 500, e depois ele enfatiza com mais um grupo do colégio apostólico. Então ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais. Ele disse: por ele também sois salvos por meio do evangelho, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Eu creio não ser o seu caso. Ele disse: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, é fato, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele chama a atenção que a Bíblia registra a morte, a sepultura e a ressurreição de Cristo, e que depois, no verso 5, ele apareceu a Pedro, a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, até na época que Paulo estava escrevendo. Porém, alguns já dormiram ou partiram para a eternidade. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Afinal de tudo, foi visto também por mim. Então vamos pensar que a história da Páscoa começa com a morte do cordeiro, dos cordeiros lá no Egito, e continua hoje com a morte de Cristo, porque a nossa Páscoa começa com a morte do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, e culmina na ressurreição. Então a história da nossa Páscoa contemporânea, ela pode se iniciar na sexta-feira lembrando da morte de Cristo, e no sábado celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou, Cristo apareceu aos apóstolos, Cristo apareceu a mais de 500 pessoas. Então você não pode, neste período crítico histórico que nós estamos vivendo, tentar vivenciar a Páscoa à sua maneira, ou ao seu jeito de pensar, ou segundo a sua própria ideologia. É preciso que se aproveite esse momento de confinamento, esse momento histórico, esse momento em que parece que uma nuvem paira sobre a cabeça dos brasileiros, mas também da humanidade, da atualidade, na expectativa do futuro que se apresenta para nós hoje. Então é preciso que nesses momentos de reflexão você atente para a realidade da Páscoa como você nunca pensou. Seja qual for a sua idade, você tenha os anos que tiverem, você nunca viveu uma Páscoa como você vivenciará esta. Nunca você recebeu uma ordem para ficar dentro de casa, uma determinação para ficar dentro de casa, para o medo de sair para a sociedade ou de transitar livremente. Assim como Israel, lá em Êxodo capítulo 12, foi por determinação de Deus que Israel ficasse dentro de casa. Hoje também nós somos por determinação das autoridades constituídas,
obrigados a permanecermos em casa ou confinados. Primeiro, pela sua preservação e também pela preservação do outro. Você ficando em casa, você está se preservando e também preservando a vida do seu semelhante. E aproveitando então para essa história de Páscoa, que por coincidência, a primeira Páscoa é celebrada com Israel dentro de casa, também nós, nesta Páscoa, somos convocados a ficarmos dentro dos nossos lares. E aí você precisa pensar então que a história da Páscoa é do Cristo que morre, mas também do Cristo que ressuscita, ou que ressuscitou. E aí você também é projetado para o futuro, porque o apóstolo Paulo continua dizendo até o final da carta, que porque Cristo ressuscitou, também você ressuscitará um dia. Um dia morreremos, um dia partiremos para a eternidade, mas é preciso que se creia que o Cristo é a primícia dos que dormem, ou dos que morreram, mas também dos que ressuscitaram. E nós também um dia ressuscitaremos em Cristo. Por isso Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, com esta curiosidade ou expectativa sobre a vida após morte, o apóstolo Paulo vai escrever e dizer: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, porque ressoada a trombeta de Deus, Jesus Cristo descerá das nuvens, trazendo com ele os que dormem. Depois nós, os vivos, seremos transformados, e os mortos ressuscitarão em Cristo, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então a Páscoa, na verdade, é uma comemoração pela morte do Cordeiro, mas uma exclamação pela ressurreição do Cordeiro de Deus. Então, viva a Páscoa, porque Cristo está vivo. Viva a Páscoa, porque você está vivo em Cristo. Viva a Páscoa, porque Cristo ressuscitou. Viva a Páscoa, porque você um dia morrerá e ressuscitará em Cristo. Por isso é motivo de comemorarmos, sim, de permanecermos firmes e inabaláveis no Senhor, não obstante esta expectativa que nós estamos vivendo nessa história ímpar da Páscoa contemporânea, em que a igreja é chamada para ficar dentro de casa, mas não é chamada ou proibida de comemorar a Páscoa. Pelo contrário, voltamos na história há mais de 3.500 anos para vivenciar a história da primeira Páscoa, de ficar em casa. No entanto, de celebrar a Páscoa com o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. A Evangelho de João 1, verso 29. João Batista olha para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa também é passar sobre. Lá no Egito, lá a história da primeira Páscoa, o anjo da morte passou sobre e preservou a vida dos israelitas. Hoje, o sangue de Cristo nos lavou, nos lava e nos preserva da morte eterna. Em Cristo, a Bíblia diz, nós temos vida e vida em abundância. João, no capítulo 10, verso 10, especialmente a parte B, ele diz que Cristo veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso, que Deus derrame as mais ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família que está em casa, e que a bênção do Senhor, a bênção do Deus Pai, permaneça contigo, permaneça com a sua família. E eu quero encerrar esta breve meditação sobre a morte, lendo uma poesia, um poema, um soneto do Mário Quintana. Ele diz uma história interessante sobre deficiência, nesse instante que nós estamos vivendo. E então, Mário Quintana diz o seguinte: deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco
é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou o apelo de seu irmão ou de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões no final do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam da sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. E, finalmente, a maior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. Deficiências de Mário Quintana, escritor gaúcho, nascido em 30/7/1906 e falece em 5/5/1994. Então, deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida, mas que não só a história da Páscoa, mas também com essa poesia de Mário Quintana e nessas circunstâncias que nós estamos vivendo atualmente, fechado em nossos lares, possamos meditar sobre o valor do outro, porque, como ele diz, surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões ou seu salário no final do mês. Ele disse: paralítico é quem não consegue andar na direção daquele que precisa da sua ajuda. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Que nesse momento de comunhão com a família, estando recluso com a sua família, vocês possam e que nós possamos vivenciar a história do abraço, do amor, do aconchego, da convivência alegre em família, coisa que alguns dias atrás ninguém tinha tempo e agora todos estão dentro de casa. Mas que se repense e pense na real história da Páscoa. É o Cordeiro de Deus que ressuscitou e porque Ele vive, você tem esperança. Nós vamos também cantar o cântico espiritual, que já é avulso e que se canta há tanto tempo, porque Ele vive, eu creio no amanhã. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz.
bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E aí vamos orar e vamos receber a bênção do Senhor nesta manhã. E assim, ó Deus, que a tua bênção eterna e soberana, e que a presença do Senhor com cada família que pensa e que vive a realidade da Páscoa, do Cordeiro morto e do Cordeiro ressuscitado, seja, ó Deus, patente em cada coração. E assim que a tua bênção eterna e soberana e a presença do Deus absoluto, eterno e soberano, e do Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, e a comunhão e a paz do teu Santo Espírito permaneça conosco e com a nossa nação e com as famílias, ó Deus, reclusas, mas que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça conosco e com a nossa nação, hoje e sempre. Amém.